Pessoal, então vamos começar nossas aulas. Nós estamos atrasados, tá? Desculpem, muita coisa para fazer, muito ajuste no sistema, repreparação das aulas, então tenho que ter um pouco de paciência. Essas aulas de política fiscal que eu vou ministrar aqui, elas se referem para o turno da manhã às aulas do dia 17 e 18 de março. Para o turno da noite, refere-se ao dia 16 e 18 de março. As aulas são iguais para os dois turnos, né? Sem problemas. Então eu vou abrir aqui agora, gostaria que vocês, se pudessem também, abrissem aí a tela de vocês, os que falam sobre política fiscal. Então, pessoal, falamos de política monetária nas últimas aulas, fizemos atividades a respeito do assunto. E hoje o tema é política fiscal. Já tem material para vocês aí no Cinef, uns slides. O tema é de fácil acesso na internet, tem os livros da biblioteca virtual, é um tema que está no nosso dia a dia. Então, assim, política fiscal significa gestão dos recursos públicos, ou seja, o governo arrecada impostos e tem suas despesas correntes e despesas de investimento. Então, aqui no primeiro slide, no segundo slide, tem aí gasto do setor público e arrecadação tributária, e o governo sempre vai procurar equilibrar receitas e despesas. Política fiscal, ela pode ser feita com algumas estratégias, né? Então, aqui no exemplo que nós temos, né, terceiro slide, elevação da carga tributária dos contribuintes, ou seja, aumentar os impostos dos consumidores, aliás, redução da renda dos consumidores, se aumenta a carga tributária, se reduz a renda, você vai ter uma queda na demanda agregada, que é a queda do consumo, e vai ter redução nos níveis de poupança e consumo dos consumidores. Também tem aí a questão das empresas, né? Elevação da carga tributária das empresas, consequentemente haverá uma redução dos resultados das empresas e menor capacidade de investimento, ou seja, as empresas vão necessitar de crédito empresarial porque os impostos estão absorvendo parte dos seus lucros. Então, a alteração na política de cobrança dos impostos traz alterações na demanda da economia para o consumo e investimento. Isso é uma coisa bem direta. Eu estou sendo bem objetivo, pessoal, bem rápido. Nós não temos tempo aqui para falar uma aula normal, mas eu acho que vai ser suficiente para a gente entender o tema, tá? Então, alterações na cobrança de impostos, seja aumento de impostos ou redução de impostos, vai ser um processo que vai afetar o orçamento da União. A política de redução de impostos e elevação do gasto público, por meio dessas ações, haverá um estímulo à atividade econômica, ou seja, você vai conseguir fazer com que a economia cresça um pouco mais, mas vai gerar um déficit orçamentário, na verdade, decorrente da política de redução de impostos e elevação do gasto público. Elevar o gasto público é gerar demanda, é fazer obras, aumentar a atividade econômica, estimular consumo. Isso é papel do governo, fazer dentro da política fiscal. Chegando ainda à questão do déficit orçamentário, né, o governo vai ter necessidade de financiamento, já é outro slide. Ele vai ter que emitir moedas, se for o caso, ou vai lançar títulos, que aí já é uma ação da política monetária associada à política fiscal. Então, o governo não tem dinheiro para pagar suas despesas, para fazer investimentos, ele vai lançar papéis, como ele faz regularmente, usando aí a política monetária que nós já estudamos. Isso pode provocar uma elevação da base monetária e da dívida pública, gerando inflação e aumentando a taxa de juros. Temos duas formas de fazer política fiscal, expansionista e contracionista. A expansionista é aquela política monetária que busca aumentar a atividade econômica, ou seja, ela é feita com base na elevação do gasto público e na redução dos impostos. A contracionista, que vai acontecer em momentos onde a atividade econômica esteja muito acentuada, podendo gerar inflação e descontrole da economia, o governo faz o quê? Ele aumenta os impostos e reduz os gastos públicos. Então, qual a relação entre a política monetária e a política fiscal? Está aí no último slide, um dos últimos slides de política monetária, política fiscal. Quando há déficit orçamentário, déficit fiscal, o governo tem recursos para gastar, fazer investimentos, ele opta por quê? Lançar papéis, por meio da política monetária. Então, a relação é essa. Quando a política fiscal não é suficiente para atender às necessidades governamentais, ele vai usar a política monetária por meio do endividamento.
Depois nós temos aí a questão da dívida pública, a dívida pública interna e a dívida pública externa. A dívida pública interna basicamente é feita por meio de emissão de títulos, já vimos isso. A dívida externa é por meio de lançamento de papéis no exterior. O governo vai lá fora, lança bônus, eurobônus com prazos longos, capta recursos em moeda estrangeira, transforma em reais para utilizar aqui, ou então deposita esses recursos captados nas suas reservas cambiais. Qual que é o objetivo da dívida pública, que ela é comum em todos os países? Como é que ela se forma? Quais são? Para que ela existe? Primeira coisa, antecipação de impostos. O governo tem impostos a receber, antecipa os impostos por meio da dívida pública. O dinheiro vai ser usado em investimentos sociais e infraestrutura. O governo vai acumular reservas cambiais quando faz lançamentos de papéis de exterior. E vai executar políticas econômicas impactando o nível da atividade econômica e a liquidez do sistema. Então, do ponto de vista teórico, pessoal, eu falei sobre política fiscal. Eu vou interromper agora e fazer outro vídeo para não ficar um vídeo muito pesado.